Na continuação do áudio aí que eu tive que dar um pause aí anteriormente sobre eu estava falando sobre o vaso de cristal, né? O vaso de cristal, por exemplo, o que eu estava falando é que alguém com seu esforço, com seu empenho, ele compra esse vaso de cristal. Uma pessoa pobre, sem nenhuma condição, mas ele investe toda a sua economia dentro daquela finalidade, daquele propósito, né? E ele compra esse vaso. Só que por um descuido esse vaso quebra. Eu estava falando sobre a quebra, quando o povo quebra a aliança que eles fizeram com Deus no áudio anterior. Então não é que eles queriam que isso acontecesse, é que o homem é frágil. Veja que Pedro fez a proposta: Senhor, eu te seguirei, eu dou minha vida por ti. Mas Deus falou assim: Pedro, antes que cante o galo, tu me negarás por 3 vezes. Então a graça é exatamente isso, é quando nós somos ajudados por Deus para cumprir nossos propósitos. Mas quando é quebrado o vaso, porque a Bíblia diz que o propósito de Deus é reconstruir o tabernáculo de Deus que estava destruído, que o homem em si, ele é um vaso de Deus, ele é o tabernáculo de Deus. Veja que Jeremias capítulo 18 fala sobre o vaso que foi restaurado, né? Ele fala sobre o vaso que foi quebrado nas mãos do oleiro. E o oleiro vai lá e remove aquele vaso e constrói novamente esse vaso, né? Eu coloquei a questão do vaso de cristal porque aí a pessoa está sem uma condição financeira nenhuma, sem uma condição de comprar aquele vaso, né? Mas o que ele faz? Alguém que tem uma condição melhor que ele vai lá e dá outro vaso novo para ele. Só que os cuidados, é isso que eu quero explicar para vocês, os cuidados que tinha antes para não quebrar é o mesmo. Os procedimentos de cuidar para que esse vaso não se quebre, para que ele possa manter esse vaso intacto, com azeite, com os conteúdos dentro dele, isso continua, não muda nada, porque os procedimentos do passado, os segmentos da palavra, os propósitos de Deus com a sua lei, os seus mandamentos, isso não muda. O que acontece é que o vaso se quebrou, o vaso foi danificado e o homem, diz a palavra de Deus, que estava destituído da graça de Deus, vendido sob o pecado. Nós estávamos totalmente perdidos, né? Sem nenhuma condição de se salvar. Mas o propósito de Deus de vir novamente, estabelecer o seu concerto, a nova aliança, o novo pacto. Como eu falei, irmãos, sobre o primeiro pacto que Deus fez com Noé, com a sua família. E depois o segundo pacto foi com a lei da segunda ordem de Abraão, quando Deus propõe os seus mandamentos e propõe a vida através dos mandamentos, e as bênçãos e maldição através da obediência ou desobediência. Mas isso não foi possível, o homem se corrompeu, o homem acabou se destruindo novamente e o vaso se quebrou. Aí entra a parte de Jeremias capítulo 18, que o vaso se quebra, mas é o caso do ser humano que perde a graça de Deus. Ele perde a presença de Deus devido à situação em que ele se decaiu, a situação em que ele se encontra. O Espírito Santo simplesmente não acha mais lugar nesse vaso. Ele se quebra espiritualmente. Então o vaso se quebra na mão do oleiro, porque Deus é o oleiro. Aí o propósito de Deus é novamente reconstruir esse vaso, refazer novamente. E não é por força, como diz Paulo, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, mas sim é inteiramente gratuito, dado por Deus. Por isso que eu falo assim, a comparação que eu coloquei, a pessoa está sem nenhuma condição de readquirir aquele bem, mas alguém que tem melhores condições, mais poder que ele, dá-lhe um vaso novo
Mas eu digo assim, ele ganhou novamente uma nova chance de se salvar. Ele ganhou novamente uma nova oportunidade de alcançar a vida, uma nova oportunidade de ser vaso de Deus. Mas não significa que porque esse vaso é um vaso gratuito. Olha, presta atenção. É um vaso que não custou nada para ele. Ele não custou nenhuma gota de suor para adquirir esse vaso. Mas não significa que esse vaso não deve ter os mesmos cuidados que você tinha antes com o vaso que você adquiriu, com o vaso que você comprou, com o vaso que você se esforçou para ter. Os cuidados são os mesmos. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 28, diz assim: quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Porque se aquele que faz agravo ao Espírito da graça é uma expectação de ardor de fogo para que há de devorar os adversários. Ou seja, então a lei ela permanece em vigor. Os propósitos de Deus continuam os mesmos. A diferença é que Deus nos reconstruiu e nos deu uma nova oportunidade de nós podermos servi-lo e sermos de Deus. Vasos preciosos, vasos de cristal. Vaso pode se quebrar, mas quando o vaso se quebra nas mãos do oleiro, cabe ao oleiro reconstruir e não a nós por si mesmos se fazer ou querer se reconstruir, porque nós, de certa forma, nós somos incapazes de fazer algo dessa maneira, porque o nosso esforço é apenas se colocar nas mãos do Criador e pedir dele a sua graça e a sua misericórdia.